Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no nosso canal. Hoje, dia 30 de outubro de 2024, agora são aproximadamente 6h38 da tarde, nessa quarta-feira. Começando aqui pelo nosso calendário econômico, tivemos aí o resultado da variação de empregos privados lá nos Estados Unidos. O resultado veio além da projeção feita pelos analistas, em 233 mil novos empregos. Em relação ao PIB dos Estados Unidos, no trimestral, veio, né, com resultado abaixo aí da projeção estipulada em 3%. Provavelmente esse resultado ocasionou aí, né, um ruído nos mercados, trazendo um dia, né, de correção, né? Então tivemos Dow Jones recuando 0,22%, S&P 0,33% e Nasdaq 0,49%. Pessoal, vindo aqui para o Bitcoin, nosso carro-chefe, vamos analisar o que rolou de ontem para hoje, após a análise e as perspectivas para o final do dia e até amanhã. Então, pessoal, a gente fez a identificação, né, dessa região aqui próxima aos 73 mil, onde havia uma concentração de lotes, né, entre 73 mil e 73.300. A gente sabia que haveria necessidade ali de um certo protagonismo, pelo menos para consumir parte desses lotes, com o intuito de enfraquecer essa barreira. E aí é visivelmente que o mercado ele não conseguiu, né, ultrapassar essa região. Então a gente vai até demarcar aqui como uma eventual resistência em vista da concentração de lotes aqui nessa região. Então o mercado, né, ele por duas vezes ele tentou chegar nessa região dos 73 e os vendedores começaram a atuar. E a mais próxima foi agora recente, chegou lá novamente, né, próximo dos 73, e aí você percebe, né, a retração efetivada nessa região de preço. Ao mesmo tempo, fizemos, né, a marcação do nosso suporte aqui entre a região dos 71,5, a região dos 70.870, e visivelmente você percebe, né, que os compradores, né, começaram a atuar aqui na região do nosso suporte já estipulado, em vista de que, né, os compradores, como foi mencionado no dia de ontem, não iriam largar o osso, né? Ou seja, eles vão tentar de todas as formas se aproximar ali novamente da região do topo histórico, que era o nosso alvo primário. Então, pessoal, o que já se percebe aqui? A gente consegue identificar qual que foi a região mínima, né, que foi alcançada aqui dentro do nosso suporte, e a gente já vai fazer algumas atualizações até para facilitar aí o acompanhamento nos próximos dias. Então, a gente vai atualizar aqui para vocês e, evidentemente, acompanhar como o preço irá se comportar eventualmente retornando nessas regiões. Então a gente vai puxar aqui, né, colocar na mínima desse candle, né, teoricamente foi onde aconteceu a retração, aqui na região dos 71.412, e também a gente vai deixar como secundário aqui nessa região dos 70.860, tá? Por que que eu vou permanecer com esse secundário aqui na proximidade do primário? Teoricamente aqui, pessoal, é a região onde houve o encontro da mínima desse candle aqui, da abertura desse e do fechamento desse. Além disso, a gente tem a nossa média de 20 períodos, né, praticamente aqui na mesma região. Então, eventualmente é válido a gente utilizar assim como uma referência de preço, em vista de que os compradores não conseguindo, né, esticar aí o preço novamente, pelo menos em um curto espaço de tempo, a gente tenha essas referências aqui mais próximas, tá? Então, lembrando que essa região primária, né, esse nosso suporte que foi atualizado, já houve um primeiro encontro aqui, uma primeira retração, e aí prevalece aquela regra de
quanto mais vezes o preço, né, ele chegar nessa região, mais tende-se a enfraquecê-lo, tá? Então, como foi a primeira vez, eu acredito que eventualmente o preço retornando aqui nessa região, a gente ainda tenha uma reação dos compradores na tentativa de manter o preço acima. Então, obviamente, tudo isso será analisado, né, como o preço irá se comportar aqui nessa região e, eventualmente, a gente irá utilizar aqui o suporte secundário na região dos 70.870. Tá, e aí, pessoal, o que já se percebe aqui um pouco, né, na estrutura de preço que está sendo formada desde ontem para hoje? É um tipo de consolidação, o mercado ele vem meio lateralizado, a gente já percebe uma redução, né, do volume no dia de hoje e, teoricamente, a gente não consegue ainda cravar, né, se a gente terá aqui uma estrutura, por exemplo, de preço já descendente, né? Ainda é muito cedo para afirmar isso. Por exemplo, com esses topos e esses fundos. Então, talvez a gente teria que aguardar mais algumas evidências. Ainda é muito recente para confirmar. Mas é algo que a gente pode deixar no radar eventualmente, né? O preço trabalhando dentro dessas marcações. E, eventualmente, respeitando, né? Ou demonstrando aqui no gráfico, eventualmente aí um mercado com topos descendentes e fundos descendentes, a gente poderá aí, né, imaginar o mercado trabalhando aí dentro de um canal e obviamente utilizando aí nossas marcações. Mas como eu mencionei, ainda é muito cedo, né, para a gente poder cravar de que de fato existe aqui já um canal de baixa. Então a gente vai remover, mas é algo que é bom a gente deixar no radar. Então é isso, pessoal. No gráfico, basicamente, não mudou muita coisa, ficou dentro daquilo que a gente esperava de ontem para hoje, foi respeitado aqui o nosso suporte, né? Ao mesmo tempo, a gente sabia da barreira ali na região de 73, então está dentro do range, né, daquilo que foi compartilhado com vocês na análise do dia de ontem. Beleza? Vamos analisar o livro aqui, ver como é que está a situação. Então, pessoal, você percebe no livro que ainda permanece, né, um acúmulo de lotes aqui na região dos 73.000 até os 73.300, né? Ainda que tem aproximadamente pouco mais aí de 40 milhões de dólares nessa região de preço. Então é bastante dinheiro. A gente tinha, né, pelo menos uma expectativa de que os compradores conseguissem pelo menos adquirir parte desses lotes, né, na tentativa de enfraquecer essa região para facilitar, né, o eventual rompimento. E ao que me parece, não houve tanta mudança, né? O preço ele chegou por duas vezes na região de 73 e não houve ali protagonismo por parte desses institucionais, ao que tange a aquisição, né, desses lotes a esse nível de preço. Então, permanece ainda o livro um pouco mais carregado aqui pelo lado dos vendedores e, ao mesmo tempo, na região do lado topo histórico, com mais 12 milhões de dólares e na região de milhar ainda permanece quase 20 milhões de dólares. Então, quase que inalterado o livro de ontem para hoje. Na região aqui dos compradores, a gente vê um livro bastante diluído. Não consigo identificar concentração de lotes, pelo menos nas regiões de preço que estão disponíveis aqui no livro. A maior concentração é na região de milhar também, dos 71 mil, tá? Quase 7,7 milhões de dólares. Então, teve tanta diferença de ontem para hoje, né? O mercado, ele, teoricamente, está mais lateralizado, né? Os compradores tentando manter ainda, né, a estrutura de preço ascendente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, da barreira que permanece ali na região de 73, então vamos colher mais evidências, né, ao longo aí das horas, né, até amanhã e verificar como o preço irá se comportar nesse intervalo de tempo.
e, ao mesmo tempo, utilizar essas marcações que foram atualizadas, né? E tentar colher algumas evidências, né? Identificar padrões, né? Se for o caso, a gente vai reduzir o tempo gráfico. E quanto mais condicionantes, né? Obviamente, a gente terá uma maior assertividade aí para antecipar a movimentação do preço. Beleza, pessoal? Então hoje a análise ela é um pouquinho mais simplória em vista do que foi o mercado no dia de hoje e a gente retorna amanhã, né, com uma nova análise e uma nova perspectiva aí para o mercado e com ênfase no nosso carro-chefe que é o Bitcoin, tá? Eu agradeço então novamente a presença de todos. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Beleza? Agradeço novamente. Uma boa noite e até amanhã.